Olá, bom dia, turma! Hoje vamos iniciar a unidade 7 do livro de vocês, que está lá na página 467, que tem como título Languages. E aí, observando o título desse capítulo e observando essas imagens, nós podemos ver a diversidade, ou seja, a diversidade cultural de pessoas que existem no mundo. E aí nós vamos aprender um pouco mais sobre idiomas, certo? Aqui nós temos alguns países representados através de algumas pessoas, ou seja, das suas características físicas. E aí nós temos Italy, Índia, Japão. E essas pessoas que estão aqui nesse espaço, elas representam para nós esses países, certo? Assim como vocês podem ver essas duas pessoas aqui, ó. Esse homem e essa mulher. Observando eles, vocês já sabem identificar qual o país a que se trata, certo? Então, são características peculiares de alguns países que vão retratar esses países de acordo com as características físicas das pessoas, certo? Então, vamos ver um pouco sobre essa diversidade cultural. Nessa unidade, nós vamos ver um pouco sobre a diversidade de vocabulários relacionados aos diferentes idiomas falados ao redor do mundo. Alguém de vocês sabem quantos idiomas existem no mundo? Ou seja, quantas línguas são faladas no mundo? Então, vamos lá. No nosso país, aprendemos o português. Eu trago para vocês o inglês, que também é outra língua, que é a língua universal. Tem espanhol, tem francês, tem diversas línguas. E aí vocês vão abrir o livro na página 468, certo? No Let's Discover, que diz assim: How many different languages are there in the world? Let's find out. Então, aqui nesse trecho, nesse pequeno texto aqui, ó, vocês vão ver quantas línguas diferentes há no mundo. Vamos descobrir? Então, a importância dessa diversidade de línguas, assim como também a importância de aprender pelo menos uma delas. E aí, é sempre importante lembrar para vocês que como o inglês é uma língua universal, essa é o quê? Esse é o idioma que a gente traz para vocês, assim como também o espanhol que vocês vão aprender nas próximas séries. E aí vocês vão acompanhar essa leitura que diz assim, tá lá no quadrinho, certo? Nesse quadrinho azul. There are approximately 6,912 languages throughout the world, according to the biggest language inventory of the planet. The ethnology finds out more out some of the most spoken languages below. France, Canada, French. Então, eu vou estar falando aqui a língua e o país que fala essa língua, certo? Aqui eu trago só as mais importantes, ou seja, aquelas que são mais faladas no mundo inteiro. UK, US, Canada, English. Italy, Italian. Brazil, Portugal, Português. Spain, Argentine. México, Spanish. Japan, Japanese. China, Chinese. Mandarin. Germany, German. Egypt, Arabic. Israel, Hebreu. India, Hindi or English. Então, vocês podem observar nesse pequeno texto que eu li para vocês, ele informa a quantidade de línguas aproximadamente que são faladas no mundo inteiro. Esse número que está aí, ó, 6.912 línguas que são faladas no mundo aproximadamente, de acordo com a etnologia, ou seja, a disciplina, ou seja, o ramo que estuda esse tipo de estudo, que são as línguas. E aí eu falei para vocês agora alguns países e suas línguas. Ou seja, como vocês podem observar aí na primeira linha, França e Canadá fala
francês. Brasil e Portugal fala português. Estados Unidos, Canadá fala inglês. Itália fala italiano. Então vocês podem observar que muitas vezes a língua ela tem relação com o país, certo? Porém não são todas. E aí vocês vão fazer essa primeira questão, certo? Essa questão que tá aqui, ó, que é para vocês desembaralhar as letras e descobrir qual é a língua, certo? Então, as letras das palavras estão embaralhadas, vocês irão desembaralhar, ou seja, colocá-las em ordem e em seguida vocês irão dizer qual é a língua de que está se tratando. Então, eu vou citar o primeiro exemplo e vocês fazem as outras alternativas. Então, observem a letra A que diz assim, ó. Tá lá essas letras, C-H-E-N-F-R. Então, de acordo com essas línguas que eu falei para vocês, que tá lá no quadrinho azul, qual será das línguas que essa palavra mostra para nós? Vejam que as letras estão todas fora de ordem, ou seja, não está formando uma palavra. Eu preciso organizá-las e formar a palavra. Qual das línguas será? Então, organizando e pesquisando aqui nesse quadro, vocês vão ver que essa língua é French, certo? Ó, organizei essa palavra e vi que a palavra é French, ou seja, a língua que está se tratando é o quê? Francês, é a língua French, que está lá nos países France e Canadá, que fala essa língua, certo? Então, todas essas palavras que vocês vão desembaralhar as letras, elas estão nesse quadrinho, ok? Então, nessa aula, nós iremos fazer somente essa questão, certo? Para vocês ir se familiarizando com o assunto. Nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco mais sobre país, nacionalidade e também o símbolo de cada país, ou seja, a bandeira representa o quê? A cada país, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem e quando finalizar, mandem foto para mim, certo? Preciso acompanhar como vocês estão nessas atividades, ok? Beijos, até a próxima aula.